Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e hoje daremos início ao nosso novo quadro, onde você que escolhe o tema. E o tema escolhido por hoje foi um tema mais genérico. A Michelle escolheu um assunto sobre mistério, mas se você quiser algo mais específico, pode escrever aqui nos comentários que eu pesquisarei. Então eu tenho que me desejar boa sorte, que eu não quero pegar material repetido não. E falando sobre mistérios, já que foi uma forma assim mais genérica, eu pesquisei sobre alguém que acredito assim que marcou a história do serial killer, que é o Jack Estripador. O crime dele, a pessoa dele, tudo é envolvido em forma de mistério porque não foi descoberto nada. E eu até fiquei sabendo com o meu novo material de pesquisa que as investigações não foram tão alienadas assim, não. Eles fizeram o que podiam na época. E agora eu descobri, através de um documentário da BBC, um novo investigador, né? Pensando assim, o que a gente pode descobrir, o que a gente pode melhorar com a tecnologia de hoje? Será que vai ajudar a gente ter um perfil melhor? Descobrir onde ele mora? Se vai ter mais vítimas? E sim, gente, a resposta é positiva para todos. Então hoje falaremos sobre Jack, o Estripador. Tudo ocorreu em Whitechapel, em Londres, por volta de agosto a novembro de 1888. Jack o Estripador, ele fez 5 vítimas. Polly Nichols, que morreu dia 31 de agosto. Anne Chapman, que morreu em 8 de setembro. Liz Scheid, que foi morta dia 30 de setembro. Catherine Eddowes, que também morreu dia 30 de setembro. E por último, Mary Jane Kelly, que morreu em 9 de novembro. Gente, olha o tanto que o cara ele estava tranquilo e confiante. A primeira morreu dia 31/8. 8 dias depois, ele fez uma nova vítima. 22 dias depois, ele fez mais 2 novas vítimas no mesmo noite, né? No mesmo dia, era mesmo assim, era durante o dia. E aí ele demorou mais um pouquinho, né? Uns 2 meses depois, para fazer a última vítima dele. Olha o tanto que ele estava tranquilo. Para começar, o número de vítimas é bastante discutido. Eles falam que é possível ter mais vítimas, porque ocorreu mortes de profissionais do sexo muito próximas uma das outras. Mas essas 5 vítimas são aquelas que falam que realmente são vítimas de Jack o Estripador. Então, elas são conhecidas como as 5 vítimas canônicas de Jack. Para descobrir um pouco mais sobre o modus operandi de Jack o Estripador, foi lido os relatórios pós-mortem das vítimas e, utilizando a tecnologia de hoje, foi possível fazer um corpo virtual delas e identificar os ferimentos. Aí, o que pode verificar? A primeira vítima, a Polly, ela tinha 43 anos. Ela foi degolada, foi feito um ferimento lateral no pescoço e depois um ferimento bem profundo no pescoço para degolar mesmo, onde foi concluído que esse ferimento foi feito por quê? Uma forma de matá-la, lógico, e também uma forma de silenciá-la, porque foi feito outros ferimentos após o pescoço. Teve vários cortes irregulares no abdômen e um também na região genital. Foi uma morte muito violenta, ele não precisava fazer aquilo com ela para matá-la, então foi uma forma de sadismo, foi uma forma para satisfazer. Já a segunda vítima, a Anne Chapman, a morte dela foi em plena luz do dia, entendeu? Na rua, a Polly também foi na rua, encontrou o corpo dela na rua, normalmente em becos, né? A Anne também foi morta, mas ela foi morta no local que, como é que eu vou tentar explicar para vocês? No local que ela foi morta, não era isolado, tinha um mundaréu de casa ao redor.
Tanto que uma testemunha falou que escutou alguém falando para Anne, vamos! E ela foi, entendeu? Para esse lugar. Como era um profissional de sexo, todo mundo falou, tá trabalhando, né? Por isso que ninguém ligou e ninguém abriu a janela para ver o rosto dele. A Liz Scheid, ela foi morta na rua também. Porém, o que acontece? Temos uma testemunha que viu. A testemunha é chamada de Israel Schwafst, tô lendo o nome errado com certeza. Ele estava caminhando na rua, viu um homem atrás da Liz e viu que ele tentou puxar ela e jogá-la na rua. Ao ver isso, ele pensou que era uma briga doméstica e saiu correndo. Mas, enquanto ele corria, deu uma olhadinha para trás e visualizou o Jack todinho, deu para ver ele todinho. E como é que ele foi descrito para a polícia? Ele falou que era um homem por volta de 30 anos, 1,65 m, pele clara, cabelo escuro, bigode castanho. Ele estava usando uma jaqueta escura com um boné preto pontudo. Eu não consegui visualizar esse boné preto pontudo, mas tudo bem. Mas aqui, para vocês terem noção, a Liz Scheid, ela foi morta de uma maneira um pouquinho diferente que as outras. Que aqui ele só cortou a garganta dela, só para matá-la, e ele não mutila, porque ele foi interrompido. E é por isso, pela frustração dele não dar conta de fazer o que ele queria, que era machucar bastante, ele vai e procura outra vítima na mesma noite. Olha o tanto que ele estava tranquilo. Horas depois, Jack, tranquilo, tá lá procurando sua segunda vítima. E dessa vez vai ser a Catherine Edds. E detalhe, gente, temos outra vez uma outra testemunha que viu ele conversando com a Catherine. Enquanto a Catherine estava de costas, o homem viu o Jack Estripador durante muito tempo conversando com ela, de frente, assim, podemos observar tudo. E o que ele relatou? Que ele também tinha idade por volta de uns 30 anos, né, na casa dos 30 anos, cabelo escuro, o bigode pequeno e claro, aquele pois ele um pouquinho maior, 1,75 m, pele clara. A jaqueta que ele usava era uma jaqueta escura também, daquela marca Salt and Pepper, ou é o estilo Salt and Pepper. E ele tinha um lenço vermelho no pescoço e um chapéu cinza pontudo. E aí, eles falam assim, gente, mas será que é a mesma pessoa? A roupa tá diferente? O que eles concluem? Sim, é a mesma pessoa que foi na casa dele e trocou de roupa, né, pessoal? E ele mora, então, nas redondezas. E o pior é que, como ele tava com muita raiva, acredito, né, uma questão pessoal, de não ter conseguido matar a primeira antes dessa, ele mutilou ela horrorosamente, e principalmente o rosto, porque as outras ele não mutilava o rosto, degolava, cortava o abdômen e tudo mais, mas essa fez uns riscos fortes no rosto e como forma de desumanizar. E por último, mas não menos importante, temos aqui a Mary Jane. E a Mary Jane, ela foi assassinada uns 2 meses depois, então, ou seja, estava bem mais confiante. Foi o primeiro crime que ele cometeu em um quarto, ou seja, ele não tinha pressa de sair, ele não foi interrompido, então ele ficou lá muito tempo e foi a vítima encontrada mais deformada de todas. Ele chegou até que ele teve tempo. Ele, lógico que degolou, desmembrou o corpo, pegou os órgãos dela e colocou em fileira, direitinho assim, numa parte lá do quarto. Igual eles falaram, né, que ele teve tempo de concretizar todas as suas fantasias. Ele desfigurou tanto o rosto dela, tanto o rosto, que ele arrancou pedaços do rosto dela, com uma forma, né, de desumanizar. E ela foi a última vítima. Os assassinatos, eles terminaram tão rapidamente quanto começaram. Porém, surge a primeira questão. Será que foram só essas 5 vítimas? Será? Gente, já vou pedindo desculpa aí pelo barulho, porque eu já tentei me isolar aqui, mas não tá dando jeito, mas não repara. Então, a pessoa que estava investigando em questão falou que houve uma série de assassinatos entre 1888 a 1891 em Whitechapel. E ele desconfia que
podem ser todas ou algumas vítimas dele, mas uma que ele tem muita certeza é a de Martha Turnbull, que foi morta em 7 de agosto de 88 e que seria a primeira vítima dele. Para vocês notarem, a diferença entre uma morte e outra foi de menos de 20 dias. E ela também era uma profissional do sexo. A Martha, ela foi morta aos 39 anos de idade. Ela tinha 2 filhos, era separada. O ex-marido fazia questão de não ajudá-la com nenhum tipo de dinheiro, nenhuma ajuda financeira. E o que aconteceu? Para ela não passar fome, ela teve que virar prostituta. A princípio, nunca foi associado o crime a Jack, porque ela foi vista com um soldado. Morreu com 39 facadas e eles falaram que era oriundo de uma baioneta. E os ferimentos foram nos seios e nos órgãos genitais. O modus operandi é diferente. Mas aí tem uma questão. O serial killer, ele pode modificar um pouco o seu modus operandi com o tempo como uma forma de aprimorar. O que ele errou em um, não vai errar em outras. E essa primeira morte aqui, 39 facadas, foi muito emotivo, né? Foi com muita emoção, foi com muita violência, que pode ser características também de um primeiro crime, né? De uma euforia. E uma coisa também que é diferente dela com as outras, que eles falaram, mas que isso aí mostra que pode ser um aperfeiçoamento, foi que a Martha, ela foi morta de frente. Como assim de frente? Ele pegou a faca e olhando para ela, a matou, né? Então ele matava ela de frente. E nas outras vítimas, é como se ele agarrasse as outras pelas costas e matasse, sabe? Imobilizasse ela e matasse. E por que ele fez isso? A Martha, matando ela de frente, jogava sangue dele o tempo todo, né? Espirrava sangue, então ele ficava extremamente sujo. E as outras matando de costas, o que acontecia? O sangue espirrava para outro lugar, então ele sujava bem menos. Mas não se pode associar um crime ou os outros crimes porque você acha. O que eles fizeram então? Eles conseguiram um programa, né? Conseguiram ter acesso a um programa chamado Holmes. Isso mesmo, de Sherlock Holmes. Só que é uma sigla, né? HOLMES. E é muito difícil falar o nome, por isso que eu nem decorei. Como uma forma de quê? Para ver se linka todos esses crimes. Na realidade, foram ocorridos 11 crimes entre 1888 e 1991. E nesse Holmes, programa Holmes, vai descobrir se tem um padrão entre eles. E dentre esses 6 novos crimes, o programa acabou acusando que de Martha realmente pode ser uma vítima, porque ela tem um padrão. Foi realizado na hora do dia, com facadas, tem a posição do corpo. Martha foi a primeira vítima de Jack o Estripador. Depois de confirmado de mais uma vítima, o que eles correram atrás? Eles queriam fazer um que eles falam, geoprofiling. O que é esse geoprofiling? Eles queriam descobrir o local que ele podia morar. Com base no quê? Usando também o Holmes e tendo como base o local das mortes. Traçar, igual a gente vê em filme, eles apontam lá e mostram mais ou menos aonde que ele podia morar. Gente, pasmem. A distância de um local de um crime para o outro é de 800 quilômetros. Opa, desculpa, gente, é de 800 metros, 800 quilômetros. 800 metros. E o último é de 500 metros. Ou seja, é como se ele até tivesse uma GPS, porque era muito próximo. Então mostrou que ele morava nas redondezas. Porque eles contam assim que o serial killer, existe 2 tipos de serial killers. O viajante, que ele mora no lugar e sai daquele... Ele mata naquela região que não envolve a casa dele, então por isso que chama de viajante, ele afasta bastante. E tem aquele outro que normalmente as mortes ocorrem perto da casa dele, né, perto da morada dele, que é o caso do Jack o Estripador e também é o caso da maioria dos serial killers. E aqui que eles descobriram que ele morava praticamente assim no coração de Whitechapel e que provavelmente ele mesmo, por quê? Que confirma assim que ele morava no coração de Whitechapel.
Porque os locais, eles tinham que ser bem conhecidos. Então ele tinha que morar em Whitechapel e ele conhecia a redondeza e ele conhecia saber, ele sabia, né, para falar a verdade, aonde que podia matar alguém, ser encontrado essas prostitutas e ninguém vê-lo, né, apesar de ter passado uma pessoa ou outra, né. E por último, quem seriam os suspeitos? Temos suspeitos históricos, e uma coisa que eu achava engraçado que é o seguinte: sempre quando eu escutei sobre o Jack Stripador, eu sempre escutei assim, não, teve, eu tinha um suspeito, né, os suspeitos, né, se fosse só os suspeitos, normalmente eles falavam o quê? Que era uma pessoa rica, entendeu? Que normalmente adquiria uma doença venérea, por isso que ele odiava as prostitutas e matava as prostitutas em razão disso. Eu pensava, sinceramente, que isso era relativo a vários suspeitos que tinham esse perfil, mas não, gente. Na realidade, eu conhecia apenas o perfil de um único suspeito, né? Um suspeito muito famoso, que seria qual ele? O nosso suspeito número 1 seria o príncipe Albert Victor. Então é o suspeito que mais se fala. Então eles falam assim que é o suspeito mais preeminente, que todo mundo que escuta essa história, fica sabendo somente sobre ele, né? E o príncipe Albert Victor, conhecido como Ed, ele era o neto da rainha Vitória, entendeu? E ele pegou sífilis quando estava na marinha, e seria por isso que ele odiava as prostitutas. Só que essa teoria é facilmente derrubada, porque ele não estava em Londres na época de algumas mortes, inclusive na noite do duplo assassinato. A rainha Vitória escreveu no diário dela que ela estava almoçando com seu neto em Balmoral, um negócio assim. Então ele não é um suspeito assim, foi só um suspeito, mas muito fácil de descartá-lo. O segundo suspeito, esses suspeitos em diante são extremamente interessantes para mim, pelo menos, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre eles. Mas aqui, nosso segundo suspeito é um pintor, Walter Sickert. Ele tinha praticamente uma obsessão pelo Jack, porque ele pintava, na época, muitas cenas com mulheres em estado de vulnerabilidade, ou que parecessem mortas, ou que estavam prestes a serem atacadas. Aí o que o pessoal falava? Só pode ser ele, querendo reviver, né, as suas mortes, né, os assassinatos. Mas ele também tem um álibi, gente. Ele estava na França também, quando alguns dos assassinatos ocorreram, né, alguns desses assassinatos. E como prova, tem um quadro famosíssimo dele que foi pintado na França. Então, assim, descartou tranquilamente. O nosso terceiro suspeito é o James Maybrick. Só que esse é o mais engraçado, né? Ele parece com alguma... pra falar a verdade, é tão engraçado, gente, porque é o seguinte, ele tem um perfil de umas pessoas atuais, que é o quê? Reivindicar crimes para ficar famoso, né? Então ele reivindicou, ele escreveu no diário, né, dele, né? Eles descobriram, depois que ele morreu, que ele tinha um diário, e nesse diário ele falava o quê? Eu sou o Jack, o Estripador. Tudo bem, mas com a tecnologia avançando, eles fizeram testes científicos no diário. E eles descobriram que a tinta e o papel do diário, eles são da época pós-vitoriana, ou seja, impossível ser ele. Ele só estava querendo ficar famoso mesmo. E nosso quarto suspeito seria Francis Tambertley. Ai, vamos falar o nome dele certinho. Francis Tambolti. Aqui, ele é um médico charlatão americano. Ele foi um suspeito na época. Ele chegou a ser interrogado. Mais tarde, ele foi acusado de indecência grosseira. Gente, olha o nome do crime. Indecência grosseira. O que é esse crime? É porque ele estava em orgia com 5 homens diferentes. E aí, como era crime, né, ele fugiu para a América, para os Estados Unidos. Por que ele foi considerado também um suspeito? Porque foi descoberto no local onde ele morava, né, que ele colecionava úteros femininos. Olha que nojento, né, aqueles potinhos lá com úteros
Então, eles falavam o quê? Olha o ódio que tem pelas mulheres. Porém, por que descarta ele, esse novo investigador, esse novo estudioso? Por que ele descarta? Porque ele falou assim que o Francis, ele era uma pessoa muito difícil de não ser notada. Ele era muito alto, tinha um bigode enorme e tinha um sotaque americano, apesar de eu achar que ele podia muito bem mudar o sotaque dele para fingir que era do local, né? Mas ele não era uma pessoa que por onde passasse ninguém notava. Então, não seria ele por causa dessas características físicas. E por último, é apontado o último suspeito e que, segundo esse estudioso, pesquisador, ele é muito provável que ele é o Jack. Ele acredita que ele pode ser sim o Jack. Qual é o nome dele? Aaron Kosminski. Enquanto as testemunhas falam que o Jack estaria nas casas dos 30 anos, o Aaron estava na casa dos 20 anos. Detalhe. O assassino, quando ele matou as duas pessoas, ele teve que trocar de roupa, porque todo mundo ia ver ele sanguentado. Foi até isso, quando eu tava olhando o documentário, eu falei, mas ninguém ia notar uma pessoa totalmente ensanguentada, por isso que ele trocou de roupa naquele duplo assassinato. Para ele trocar de roupa, ele teria que morar em Whitechapel. E ele morava em Whitechapel. E detalhe, gente, ele morava a poucos metros da casa de Martha. Ele morava próximo às redondezas das mortes. Aquele perfil geoprofiling, a casa dele seria um ponto bom. Mata e volta tranquilamente. O lugar que ele morava era na Praça Sion. E a casa dele hoje não existe mais, né? Lógico. Ele morava com um irmão, onde ele era guardião desse irmão, e com uma irmã. Aí você pensa, provavelmente ele deve ter um quarto só para ele poder tirar essas roupas sujas de sangue, lavar seus instrumentos e tudo mais. Mas até o historiador falou assim que a casa dele era um ambiente tão hostil que era perigoso as pessoas nem prestarem atenção nele, porque ele era até evitado pelos próprios membros da família. Então, era um ambiente perfeito para poder fazer essas coisas e não serem notados. Um detalhe também que ajuda. Ele era uma pessoa extremamente violenta. Ele tinha graves problemas mentais. Nos registros médicos conseguidos, ele tinha problemas mentais desde 1885. Ele tinha alucinações, escutava vozes e essas vozes mandavam ele se comportar de forma violenta. E como a polícia chegou nele? Após a morte da Mary J. Kelly, que foi a última vítima, a polícia, olha tanto que eu falo, gente, que não foi uma investigação no meio das coxas, né, feita no meio das coxas. A polícia depois, tudo bem, né, precisou morrer 5 pessoas, mas após a morte da quinta vítima, a polícia começou de ir em casa, na região, e pesquisar, conversar, entrar, investigar. E chegou finalmente na casa do Kosminski. E quando chegou na casa dele, ele viu o comportamento, entendeu? Ele viu aquele ambiente. E a polícia começou a segui-lo informalmente. Só que eu acredito que a polícia começou a seguir ele informalmente de uma forma muito grosseira, né? Porque ele fala assim que foi por causa desse olhar distante, porque não podia acusar ele ainda de nada, que ele parou de matar, que o impediu de matar. Mas, gente, isso não é tudo. Acontece que depois de ter parado de matar, de ter seguido e tudo mais, ele teve uma crise muito violenta em 1890. Ele é internado, porque ele ameaça matar a irmã dele com uma faca. Ele surta de vez, né? Aí ele é internado em vários hospícios e acaba morrendo de gangrena. Eu falando errado de novo. Gangrena, em 1919. Um final bem tranquilo, né, para uma pessoa tão cruel. Então eles alegam o quê? Que, com base em todas as evidências, o perfil dele
dar exatinho no Aaron. E que o Aaron seria o verdadeiro Jack, o estripador. Eu achei muito interessante esse documentário. Eu não tinha visto alguns desses detalhes em outros documentos, sites, essas coisas assim. Eu gostei muito. Eu tô gostando muito de iniciar o quadro com ele. E vocês fiquem à vontade de escolher outros temas também. Tô esperando aí a próxima. Um grande abraço para todos que me acompanharam até aqui e até mais.